o que pode ter acontecido. Não, eu já desabilitei o áudio aqui, já está tudo certo. Ok. Uhum. Então, eu tenho que Pode mexer na prosseguir. configuração. Obrigada. Acho que eu estava comentando do meu mestrado, doutorado, que é em ciências sociais, né? E por que eu estava contando, né, explicando todas essas questões pela minha interpretação, né, da Lei Maria da Penha não está completamente ligada só à área jurídica, né, mas sim está atravessada por outras áreas, né, e eu realmente entendo que o direito sozinho não funciona, né, ele precisa estar articulado e conectado com outras áreas, né, e as outras áreas também articuladas com o direito, porque as violências, elas são fenômenos complexos, né? Então, estão atravessados por diversas outras questões que vão influenciar, né? E uma análise puramente jurídica, ela é simplista, ela não considera questões que são extremamente importantes e vão impactar na forma que nós vamos lidar com aquela situação, com as consequências dessa violência, com a reparação do dano, né? E com diversas outras questões, como o trauma, como, né, as sequelas, né, que deixam em relação a tudo isso que acontece. Então, quando a gente começa a compreender que a violência ela tem esse olhar, né, ela precisa dessa análise maior, mais ampla, né, uma cosmovisão realmente, isso começa a ajudar a gente a entender e compreender as histórias, né, que são contadas, né, e por exemplo, dentro de uma delegacia, né, em que no momento em que as pessoas chegam para contar essas histórias, que é um momento de tensão, que os sujeitos estão com as suas emoções mais afloradas, né, e tem diversas questões que também ali influenciam, quando faz esse atendimento de uma forma interdisciplinar, faz muita diferença. Não só pelo acolhimento, mas também pelo entendimento dos encaminhamentos, né, do que se pode fazer a partir daquela situação que é compartilhada ali, né. Então, esse trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher em Ponta Grossa, né, em parceria com o Serviço Social, possibilita essa análise mais articulada com a rede de proteção, né, com a rede de atendimento, que é essencial, principalmente nessas situações de violência, né, que são violências estruturais, que diversos outros contextos estão ali, outras violências são praticadas, né, naquele meio. Então, ter esse olhar mais articulado com a rede, com os serviços, né, que são ofertados pelo Estado, ajuda muito nesses atendimentos, né? E logo depois, quando eu terminei a faculdade, com o fim do estágio, eu fui trabalhar com a doutora Jurema, fui ser assessora dela, que era então a juíza coordenadora do Sejusc, ali de Ponta Grossa. Foi ela que me apresentou a justiça restaurativa, falou que ela me apresentou e me presenteou, né, com a justiça restaurativa. Quando eu fiz o curso, a primeira coisa que foi quando eu saí de lá, eu falei, é isso. A gente tem que ver o que isso pode contribuir para esse campo, né, das mulheres em situação de violência, né, porque esses processos diferenciados que estavam ali estavam fazendo muito mais sentido e iam muito mais a ver com o que era o discurso que eu escutava dessas mulheres na delegacia, né. E daí, nesse processo que a gente foi apresentar daí para a delegada da Delegacia da Mulher em Ponta Grossa, né, o projeto Circulando Relacionamentos, que é um projeto em parceria entre a Vara da Violência Doméstica, a Delegacia da Mulher, o Sejusc de Ponta Grossa, né, e recebe também, né, os encaminhamentos de diversas outras instituições para atender e acolher situações de violência doméstica encaminhada pela Delegacia da Mulher, pela Vara da Violência Doméstica e também por demandas espontâneas, né? Sejam as pessoas chegando até o Sejusc, né, de forma espontânea, ou então o encaminhamento das escolas ou outras instituições parceiras ali em relação ao Sejusc, né? Então, nesses processos de construção, né, do Circulando Relacionamentos, que foi que eu fui percebendo que era necessário articular, né, teoria com prática, né? Então, é extremamente importante que a gente possa construir projetos e programas que vão realmente atender necessidades, que vão identificar também quais são os riscos, potencialidades ou problemáticas, né, e que possam, de alguma forma, trabalhar como parte de um plano socioético também, né, e político transformativo das relações, né, das transformações dos sujeitos, da sociedade, da cultura como um todo, né. Então, como a violência
doméstica e familiar, né, ela é uma violência complexa, ela é multifacetada, e por diversos fatores, circunstâncias e motivos, ensejam realmente riscos de revitimização para as mulheres, né, seja dentro de qualquer estrutura em que uma prática, seja ela restaurativa ou não, vai causar, né, além daquelas que elas já estão sendo expostas, né, no cotidiano e na sociedade em si, se percebe que nenhuma dessas práticas estão imunes a riscos, né, e por isso que é preciso considerar as possibilidades e potencialidades, os perigos em relação a essas práticas, mas também identificar quais são as potencialidades e o que pode ser feito para cuidar ou mitigar esses riscos para garantir a segurança, né, e a autonomia dessas mulheres, né? E por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas minhas pesquisas e experiências, né, levando em consideração que o meu primeiro contato com a justiça restaurativa veio da prática. Eu iniciei no campo prático, eu fui para o mestrado, para o doutorado depois, quando eu fui percebendo que só a prática e aquilo não realmente estava sendo suficiente. Eu precisava aprofundar os estudos, as pesquisas, porque eram vidas, né? São as pessoas, né, que estavam lá, e os estudos vão dar esse suporte teórico junto com as experiências para poder atender e prestar um melhor atendimento para as pessoas, né, para os sujeitos atendidos, né? E nisso tudo, a gente vê que precisa entender, para aplicar a justiça restaurativa, qual que é o propósito das leis, né? Para que elas servem, né? Para que a Lei Maria da Penha foi criada, né? Qual que é o propósito dela, o que ela almeja, né? Então, desde 2006, né, que foi criada a Lei Maria da Penha, ela está ali para apresentar uma diferente forma de atender a situações de violência doméstica dentro do sistema jurídico, mas que também articula com a rede, com os outros serviços, né? Mas por que as leis foram criadas? Não só essa lei específica, né? Mas por que elas são criadas, né? As leis, bem, assim, resumidamente, obviamente, né? Até pelo tempo, né? As leis, elas são criadas para simplificar, né, bem de forma simplificada e reduzida, né, para poder regulamentar esse convívio, né, na sociedade, regulamentar as relações humanas, né, principalmente nessa área criminal, tem esse aspecto mais coercitivo, mais intimidatório em relação às relações humanas, né, então, no específico caso da Lei Maria da Penha, ela não criou nenhum crime específico quando ela foi promulgada, né? Ela foi criada para fazer um processo modificativo na sociedade, realmente, né? Para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, para eliminar as formas de discriminação, também para poder prevenir, para punir, para erradicar, né? São diversos verbos que tem lá para poder lidar com essas questões, e ela regulamentou uma forma de atendimento, de enfrentamento da violência, né? De uma forma diferenciada. Mas a gente precisa examinar as leis, principalmente quando elas tratam de questões que são extremamente delicadas, com interpretações críticas. E quando eu falo crítica, eu não falo no sentido de criticar e apontar falhas, mas sim no sentido de interpretar criticamente a partir de um olhar técnico, né, que vai articular, então, a teoria, que seria daí esse arcabouço teórico, né, esse referencial, né, na situação, por exemplo, da Lei Maria da Penha, articulado com os estudos de gênero, de violência, de patriarcado, de relações de poder, mas também com a prática, que é a experiência do caso concreto, que é essas percepções e as inferências que se tem na prática de escutar as mulheres, de reconhecer os discursos, de compreender, né, as sutilezas das violências, né, na prática, no decorrer, né, do cotidiano, que é a praxis, né? Que é o que a gente tenta realmente articular, trazer essa possibilidade de aliar o conhecimento de uma forma com o pensamento reflexivo, com a experiência, para tentar identificar por que ela foi criada, né? Quem a lei protege, né? Qual é o seu propósito? Se a gente parar para pensar, o propósito da Lei Maria da Penha, ela foi criada para atender a mulher, né? Para protegê-la.
Então, essa lei ela tem que ser interpretada por esse olhar crítico no sentido de identificar os seus propósitos, né? De que é o de prestar um atendimento qualificado a essas mulheres, para que possa prevenir as demais violências, que possa romper com os comportamentos violentos, né, da estrutura da sociedade, né? Atender às suas necessidades. Mas o que se percebe na prática é que não se pergunta às mulheres quais são o que elas querem, né? Quais são as suas vontades, e por vezes não são respeitados ou são julgados as suas decisões, as suas escolhas, sem dar condições materiais para que ela possa, então, tomar uma decisão mais coerente, mais robusta, né? Mais fortalecida em relação àquilo. E quando a gente para perguntar, então, o que é que essas mulheres querem, o que elas desejam, principalmente em situações de violência doméstica, teve uma pesquisa que foi realizada em 2015, né, pela Secretaria dos Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que apontou que, na pergunta mesmo dessa pesquisa, ela fez essa questão, né? Ela perguntou o que elas desejam, né? E elas responderam que 80% das mulheres entrevistadas, que 80% delas não desejam a prisão do ofensor, né? Então, se elas não desejam a prisão daquele sujeito que cometeu a violência, que a agrediu, que causou um dano na sua vida, o que elas desejam? E foi identificado que elas desejam a mudança do comportamento, o rompimento do ciclo da violência, né? Então, 20% delas entendem, sim, que a prisão é a forma que tem de fazer com que o ciclo da violência se rompa. Mas, desses 80%, 40% delas falaram que tratamentos psicológicos ou tratamentos de outras formas seriam muito mais efetivos, na opinião delas, de mudar de comportamento, que esse homem não mais age daquela forma, independente de reatar o relacionamento, não, nem entrando nessa discussão de reatar o relacionamento, elas desejam que eles façam um tratamento para que eles não mais agem de forma violenta, não só com elas, com eventuais outros relacionamentos, com seus filhos, com a sociedade, com qualquer outra pessoa. 30% falaram que os grupos reflexivos de diálogos entre homens podem surtir muito mais efeito do que a pena de prisão. E 10% delas ainda acham que o serviço comunitário, que já foi até abolido, que era aquela coisa mais absurda que a gente tinha, né, de se colocar como uma prestação ao terceiro, que seria uma reparação para essa mulher, né? Elas entendem que até o serviço comunitário seria mais efetivo do que a prisão, né? E isso faz a gente questionar muito do porquê que a prisão, na concepção desses sujeitos que são o propósito dessa lei, que é o que visa ser protegido, atender às necessidades, né? Por que elas não querem a prisão e por que cada vez mais há um sistema, né, de aumento, né, de um simbolismo penal, mais de expansionismo, né, aumentar a questão do tempo da prisão ou articular, né, esses movimentos de criminalização, né? Então, em diversas pesquisas que foram realizadas, até tem uma do CNJ de 2018, que é Entre Práticas, né, Restaurativas, que depois posso passar a referência para vocês, eles falam, foi identificado nessa pesquisa que, como as situações da violência doméstica realmente têm uma peculiaridade, né, essa particularidade que vai diferir dos outros casos em geral, que seja ali, né, de crime patrimonial ou crime contra a vida entre desconhecidos, né, essa diferença que pode ser vista, ela está na relação que esses indivíduos possuem, né, porque muitas vezes essa mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem uma característica que é única, que é de conhecer a história de vida da pessoa, né, que cometeu aquela violência. E essas histórias, às vezes, estão atravessadas por diversos outros fatores que influenciam as decisões e as escolhas desses sujeitos, né? E por isso que essas situações que envolvem relações afetivas, elas precisam ser analisadas contextualmente, né? Não de forma isolada, né? Porque a história, por vezes, ela é compartilhada e, por vezes, construída conjuntamente por anos, faz parte da estrutura desses sujeitos, né? Então, são outras questões que envolvem que o direito não dá conta de atender e nem de acolher, né? E nem de trazer questões relacionadas à responsabilização ou reparação de dano ainda por cima, né?
E em algum momento, né, nesses processos de investigação e de análise e de compreender a questão da violência, surge esse movimento, né, que assim, do judiciário em si, para se colocar, né, como se fosse um marco talvez temporal, com a resolução 225 de 2016 do CNJ, né, de colocar a justiça restaurativa como uma política nacional judiciária. Né? E a partir desse marco, né, especificamente, claro que diversas outras pessoas já estavam estudando e aplicando isso. O Circulando, na realidade, surgiu em 2015, que foi até antes mesmo, né, da resolução, mas foi tudo nesse movimento, né, de pesquisas, de tentar investigar as potencialidades, né, que surge esse movimento de tentar pensar por esse viés do cuidado, do atendimento das necessidades, de reconhecer quais são as demandas, de pensar criatividade como uma ferramenta de trabalho também, né? de pensar o além, de trazer, analisar contextos, né? Identificar histórias, escutar histórias, identificar vontades, escolhas, né? E apresentando talvez a justiça restaurativa como uma diferente forma de lidar com os conflitos, com as violências, com a criminalidade, né? E nisso tudo, e até acho que vocês podem ter visto hoje, até por esse evento, quando a gente pergunta o que é justiça restaurativa, acho que a pergunta de R$1 milhão, porque é uma pergunta que tem diversas respostas, não tem um significado único para o que é justiça restaurativa. Claro que tem autores, tem a resolução que adota um conceito, tem a resolução da ONU, né, a declaração da ONU que adota outro, né, mas ela é vista, ela tem esse aspecto, né, que se atribui a ela um status de movimento social, né, que ela vem realmente para trazer possibilidades de aplicação em diversos contextos e âmbitos. É algo positivo e negativo, né? Essa flexibilidade permite que ela realmente seja adaptável aos contextos, mas também essa abrangência, por vezes, pode passar que a justiça restaurativa seja algo que ela não é, né? Então, acabar prejudicando também a sua confiabilidade, né? A sua coerência, né? Nessas questões. Mas, pensando, né, nessas várias formas de dizer o que é justiça restaurativa, né? Ela tem esses propósitos guiados em acolher vozes e atender necessidades. Seja ela por um viés maximalista, de uma abordagem maximalista, ou seja, por uma interpretação de uma abordagem minimalista do seu conceito, ela traz essa capacidade de ofertar processos, procedimentos, alternativas, modos de ver o mundo, teorias, conceitos, intenções que vão trabalhar com as necessidades, né? Então, para alguns autores, a justiça restaurativa, ela é um processo, ela é focada num processo, né? Que o que importa mais é o meio, né? É o caminho que se percorre até chegar lá, né? Que essa estrutura tem que ter um método, né? Que o foco tem que ter um encontro, que é uma forma de lidar com o crime, com a injustiça, que vai incluir vítima, ofensor, comunidade, né? Que vai trazer o processo é o que importa, né? Outros vão falar que na realidade ela representa uma nova concepção de justiça, né, que ela vai trazer realmente uma teoria de justiça diferenciada, né, que ela não vai ignorar o dano, né, pelo delito, pela violência, né, mas ela vai focar mais num processo de reparação, né, de foco do que punição, por exemplo, ou do que a imposição de uma pena, de um castigo, né, ela vai se preocupar muito mais em reparar, em trabalhar processos de vindicação da vítima do que realmente uma estrutura punitiva, né. Outros ainda vão falar que ela é um rol de princípios e valores, né, intenções, né, que vão estar centrados em qualquer processo, qualquer tipo de instrumento que vai lidar de forma respeitosa, que vai ter um processo mais colaborativo, cooperativo, né, e que vai buscar realmente ideais de transformação, né? Então, tendo vários desses conceitos, a gente pode ver que vai depender muito da concepção da abordagem restaurativa que aquela instituição vai adotar,
né? Se ela vai adotar uma abordagem que é uma justiça extrativa que entende que é um processo, ou que é uma teoria de justiça, ou que é uma intenção, né? Então, mas ultimamente tem se colocado muito à prova essa análise de identificar a justiça restaurativa como um processo também transformativo, né, de que ela é muito mais do que apenas um processo, ela é muito mais do que métodos, técnicas, encontros, né, ou só conjunto de valores, né. Então eu gosto muito dessa explicação do Walgrave, que ele fala que a justiça restaurativa é um produto inacabado, né, e é um campo próprio, a procura de maneiras construtivas de lidar com as consequências do crime, mas que também faz parte de uma agenda socioética e política mais ampla, né? Então, eu vejo realmente a justiça restaurativa como parte de um processo de modificação de estruturas sociais, né? Que vá romper com opressões, que vá ser anti-hegemônica, que vá trabalhar em processos de transformação cultural da sociedade, né? E quando a gente fala em justiça, a justiça é esse senso de justeza, né? Aquele sentido de justo para um, porque é muito subjetivo, que pode ser justo para mim, pode não ser justo para vocês. Então, o senso desse justiça não é um sistema e também não é uma instituição, é aquilo que eu entendo como parte do processo de reparação e de vindicação da violência, do dano que foi cometido, né? Então, pensando nisso tudo, né, que a justiça restaurativa tem esses diversos conceitos, e ela é muito orgânica, muito dinâmica, né, traz essa possibilidade de ter diferentes interpretações, nós estamos nesse caminho de encontrar a brasilidade restaurativa, do que é o que ela faz sentido para nós aqui nesse nosso território, né? Então, por isso que daí até aqui no Ponta Grossa, né, a gente tem o Sulhar, a Justiça Restaurativa, que também é um livro, ele é de distribuição gratuita para quem quiser depois acessar, de pesquisar essas questões relacionadas ao entendimento de que a justiça restaurativa tem que atender às demandas do nosso território, né? Tem que atender as peculiaridades, os conhecimentos, as capacidades regionais, a estrutura que está naquele município ofertada, né? Então, por isso é muito difícil você pegar um projeto, por exemplo, de Ponta Grossa e vai lá e coloca em Itajaí. Pode ser que não dê certo, porque está fazendo errado, porque não deu conta, porque não sei. Não, porque tem uma estrutura municipal diferente, além de ser estadual também, né? São estados diferentes, são municípios diferentes, que podem ter processos de rede, de caminho, de articulação que são diferenciados, né? Então, é preciso considerar essas peculiaridades para poder identificar a melhor forma de atender às necessidades, até de questões culturais também, né, relacionadas nesses contextos, né? Então, as práticas, elas realmente vão assumir diferentes formas, né, vão ter diferentes abordagens, mas elas precisam estar articuladas com essas questões que vão influenciar, digamos assim, né? E como na violência doméstica, essas abordagens, elas precisam ser cuidadosas, né? Porque precisa lidar com questões de responsabilização, de atendimento de necessidades, projetos coordenados com a rede, com a comunidade, são extremamente importantes, né? Então, por isso que a gente precisa pensar que as práticas, elas têm que estar articuladas e não só falar assim, então, essa questão da justiça restaurativa, não vamos, por conta do Sulhar, pensar mais em autores de fora, do norte global. Não. A ideia do Sulhar realmente ultrapassar esses maniqueísmos, né? Principalmente esses geográficos, e construir diferentes conceitos e abordagens restaurativas que estejam enraizadas naquilo que faz sentido para a gente, nas nossas circunstâncias, que vão refletir a nossa complexa realidade, né? Que só nós vivenciamos nesse território, mas que também não é só limitado a ele, né? Porque são diversos pesquisadores que estão lá pesquisando, por exemplo, justiça extrativa há muitos anos, e nós também temos muito que aprender com isso. Então, não é adotar só a literatura da experiência local, né? Então, vamos abolir qualquer autor do norte, né? Vamos só o Sulhar. O Sulhar realmente da Paulo, né, que veio do Paulo Freire, que a gente trouxe essa questão, para pensar na interpretação dessas experiências através dessas lentes, né? Dessas lentes sulhadoras, né?
interpretar esses conteúdos, né? Ver aonde nós estamos pisando, as nossas experiências, né? Conhecimentos, e pensar que sulhar realmente faz parte de um processo questionador, né? Não se tem resposta. Então, o que é uma justiça restaurativa sulhada? É algo que vai ser construído coletivamente, né? O que é justiça? Vai depender. Justiça de quem? Justiça para quem, né? Como os sujeitos experimentam justiça de formas diferentes. E como eles experimentam de formas diferentes, a segurança e a reparação também vão ser de formas diferentes. Não tem um padrão a ser executado. Não existe um roteiro, né, em relação a isso, né? As narrativas são diferenciadas, são complexas, os contextos históricos também são diferenciados, os contextos políticos são diferentes, né, sociais. Então, é preciso distinguir a forma que se aplica, né, para poder entender como esses sensos vão reverberar nesses sujeitos, né, os seus entendimentos do que é violência, para poder identificar o que é a justiça para aquela determinada comunidade e levar nesse processo inteiro as condições sociais, econômicas, geográficas, culturais, né, e os atravessamentos, raça, gênero, classe, todo nesse processo, para poder interpretar e acolher essas necessidades e prestar, né, um atendimento que de fato seja, né, transformativo, que vá causar um impacto na realidade desses sujeitos, né? Porque o nosso sistema atual de justiça, ele realmente é só focado na ideia do castigo, né? De que como se a gente fosse ter uma álgebra que vai trazer uma matemática perfeita entre o dano causado e a reparação daquilo. Mas a conta no final não fecha, né? Porque é dor mais dor, né? A gente soma o sofrimento da violência, que é uma violência, atribuindo como uma resposta outra violência que também causa sofrimento, né? Então, não que não há nada a ser de consequência, mas a responsabilização e reparação são processos diferenciados do que o simples castigo ou punição que não faça sentido para esses sujeitos, né, que precisam transformar, que aquilo possa, de fato, fazer com que se rompa com aquela conduta, né, delitiva, com aquela conduta que causou um dano com a violência, né. E a justiça restaurativa nas situações de violência doméstica, ela vem para poder desconstruir esse ideal e trazer para dentro desse processo a participação da vítima, trazer ela como protagonista, né, como foco central da busca de atendimento de necessidades, a comunidade também. Eu deixo só um alerta em relação à comunidade, porque a comunidade, ela o conceito dela também não é unânime, né? A gente tem diversos conceitos do que é comunidade, então a comunidade precisa ser analisada quando são situações de violências estruturais, principalmente quando envolve questões de violência doméstica, por conta do machismo, por conta das relações de poder, para que essa comunidade não faça parte de mais uma violência que irá ser praticada, né, contra a mulher em processo restaurativo, né? Então, identificar quem é essa comunidade, né? Até que ponto ela é produtiva, positiva nesse processo ou não. Então, ela é importante? Mas é preciso também olhar criticamente a comunidade, né? Interpretar criticamente, trazer a rede para dentro desses processos, né? Articular todos os serviços. A violência, ela nunca é só o ato, existem diversos contextos econômicos, a questão de emprego, qualificação, acesso aos direitos básicos, a dignidade, a cidadania, né? Então, a rede é o que dá a possibilidade de mudar a realidade daquele sujeito quando ele volta para lá, né? Quando volta para sua residência, porque o judiciário só acaba atendendo a situação enquanto ele ainda está dentro, né, das estruturas da instituição. Então, posteriormente, isso, né, precisa ser visto, né? Então, a rede pode ajudar muito nisso. Tratar dos diálogos subjacentes, né, das noções. Quando é uma situação de violência doméstica, as pessoas não sabem diferenciar que existem vara de direito de família, vara da violência doméstica, vara civil, quando precisa de outras questões, né? A justiça restaurativa permite o diálogo de todas as questões, é como se, muito parecido que a gente fala do Fórum de Múltiplas Portas, né? Os sejusques, em relação à mediação. Então, a possibilidade de lidar
com todas as questões, né, num todo, porque elas não estão desarticuladas, né? Essa divisão é só judiciária, né? Não é para o conflito da pessoa, não é para aquela violência. Então, para ela separar, né? Isso também é muito difícil. Trabalhar com a responsabilização ativa, né? O sistema tradicional trabalha muito com a responsabilidade passiva, né? Se preocupa com o passado, o fato que cometeu, é previsto uma pena para aquilo, e daí o sujeito ele cumpre aquela pena, tendo em vista aquele fato que ocorreu no passado, né? Então, ele daí cumpriu o período de prisão, da condenação dele que seja, então ele está quite com o sistema em si, né? Na concepção, entende-se que ele cumpriu com a pena, então ele já não deve mais nada, né, se ele já cumpre aquilo. A justiça restaurativa, ao trabalhar a responsabilização ativa, se foca no prospectivo, no efeito futuro, de que esse sujeito se responsabiliza a que aquela conduta para o futuro não faz mais sentido, né? Que é uma transformação realmente do seu comportamento, de que a violência, por exemplo, já não é algo que vá ser estruturante das suas escolhas e da sua vida, né? Vai poder ter uma responsabilização, um comprometimento em relação à transformação dali para frente, né? Trabalha com a questão da reparação do dano, né? Que quando a gente fala em restituição, é muito mais trazer para a vítima, né? Quando a gente fala dessa possibilidade de reparar aquilo que ocorreu, é perguntar para a vítima como aquele dano pode ser reparado, para além daquilo que é visto socialmente ou que já está construído, né, positivado em relação a uma devolução à sociedade como um todo, que é o que é posto, né, que estão aí nas leis. Então, trazer a reparação é também reconhecer que não é só o Estado ou a sociedade que se paga, entre aspas, né, mas também se repara a vítima, traz o processo de reparação também em relação à vítima, né, nisso tudo. Focar nas necessidades, né, quais são as escolhas, a autonomia, a agência, né, o empoderamento entra nesse processo de reconhecer que todo mundo tem necessidade, a vítima tem necessidade, o ofensor tem necessidade, a própria instituição tem necessidade, a comunidade tem necessidade. E essas necessidades precisam ser reconhecidas nesses processos para poder realmente transformar e, por fim, causar esse impacto estrutural, cultural, né, com essa agenda sociopolítica, então, que se coloca a justiça restaurativa de ser transformativa, porque ela só vai ser transformativa a partir do momento em que as situações não mais ocorrerem, não quanto mais a gente conseguir atender, mas sim que elas não mais ocorram, né? Então, um trabalho que seja articulado não só o posterior ao fato, mas também no preventivo, né? Que eles já não façam mais parte do cotidiano. Estou um pouco preocupada agora em relação à hora, acabei de olhar ali, vi que são 8 horas. Eu vou tentar seguir até mais um pouquinho, ou se vocês quiserem que eu pare. Não, dá tempo. Pessoal, vamos aproveitar e colocar as perguntas no chat. Que aí quando faltar mais 10 minutinhos, Paloma, e aí a gente abre para perguntas, pode ser? Pode, eu vou tentar daí apurar aqui então. Obrigada. Ou 15 minutos, o que você achar melhor. Tudo bem. Até daí eu só peço desculpa. Eu sei que eu já falo rápido, gente, mas daí eu vou tentar, vou ter que falar um pouquinho mais rápido para tentar trazer ali um pouco tudo. E sempre houve muita discussão sobre a justiça restaurativa em situações de violência doméstica, e essas discussões são extremamente importantes, elas precisam ser consideradas, e não se pode apagar ou negá-las, ou fingir que elas não existem. Riscos existem, e nós precisamos trabalhar com eles, né? Então, a justiça restaurativa não é uma panaceia, ela não veio para resolver todos os problemas, todas as mazelas, todas as violências do mundo e resolver todas as questões que estão aí postas. A gente não pode atribuir a ela essa responsabilidade, que nenhum outro, seja sistema, processo, intenção, né, teoria, conseguiu dar conta. Então, não vai ser realmente a justiça restaurativa sozinha que vai fazer isso. A justiça restaurativa em situações de violência doméstica, ela não é focada em perdão, em reconciliação, em cuidar da família, né? Ela não é terapia de casal. Justiça restaurativa, ela tem um
procedimento ético próprio, ela faz parte dessa agenda socioética política, né? Então, ela não tem esse foco para trazer, cada um tem a sua área, né? A psicologia tem a sua área em relações à terapia, a justiça restaurativa ela é articulada com diversas áreas, não é que é um impedimento, que não pode ocorrer a reconciliação, pode, mas isso é tudo estruturado e articulado com os sujeitos que estão sendo atendidos a cada caso concreto, né, e analisado junto com a equipe técnica que também está no atendimento, mas ela não tem um foco, né, de trazer ideais de perdão, de reconciliação, de terapia de casal, de família, né, ela não objetiva só essas questões relacionadas ao ideal da teoria da pena, que é reduzir reincidência ou reduzir quantidade de processos, ser colocado como meta, como técnica de resolução de conflito ou como método, né? Então, se ela colocar isso, ela vai estar fazendo, né, mais do mesmo, né, do que a gente já tem ali. Isso pode sim ser uma consequência, né? De fato, isso acaba ocorrendo a longo prazo nos projetos restaurativos, mas não é o objetivo principal, desafogar o judiciário, e ela não necessariamente também vai se contrapor à justiça comum, não pela forma que está sendo aplicada atualmente, porque além da Lei Maria da Penha não proibir a prática da justiça restaurativa, o Fonavide, a Carta de Natal lá da jornada da Lei Maria da Penha e algumas resoluções, inclusive, incentivam a prática restaurativa em situações de violência doméstica, sempre a depender de cada caso, as circunstâncias analisadas, né? Então, ela não vai se contrapor, até porque ela não está como uma alternativa no sistema jurídico atual, né? Então, ela está sendo incorporada dentro do próprio sistema. E a justiça restaurativa, né, ela vai realmente provocar a gente a pensar com criatividade. E criatividade é um dos princípios, né, um dos valores mais importantes que o Zé traz, né, junto do respeito e do maravilhamento, que a justiça restaurativa proporciona. E ao fazer essa provocação, né, ela faz com que a gente consiga pensar numa justiça que seja realmente feminista, que acolha e entenda as circunstâncias das opressões e das relações de poder, né? Que ela seja diferenciada, que vá cuidar dessas necessidades, da segurança, da autonomia das mulheres, mas ao mesmo tempo fomentar um processo reflexivo de responsabilização e mudança cultural também em relação aos homens, né, na sociedade. Então, não é só um foco num e nem só no outro, é um processo, né, de transformação realmente atendendo às demandas, né, e às necessidades em cada caso. E chega no ponto que é o que eu mais trago em relação ao livro, né, da autonomia e segurança, é que a justiça restaurativa vai estar sempre diante de um dilema de conseguir dar conta, de cuidar de segurança e autonomia ao mesmo tempo, né? Porque esses são dois valores extremamente importantes e dominantes, né, nesses processos, né? É preciso garantir que essas mulheres tenham segurança ao mesmo tempo em que elas também tenham a autonomia, as suas escolhas, a sua agência, né? Então, vão ter momentos em que os restaurativistas, né, os facilitadores, os sujeitos, operadores que estão atendendo essas situações, vão se encontrar diante desse dilema de entender nesse dilema entre essas escolhas, né? Respeitar a autonomia da mulher ou respeitar a sua segurança. Porque, ou em determinado momento, eles vão priorizar a segurança da vítima, né? E sobre essa escolha dela, vão tomar decisões que, abordando essa segurança, garantindo a sua segurança, vão replicar e acarretar também no desempoderamento dela, ou coerção ao dizer que ela não é capaz de participar de uma prática restaurativa por falta, né, por não garantir a segurança dela, ou então vai se honrar a autonomia dessa mulher, né, da sua escolha em querer participar, e uma escolha essa que pode ter consequências trágicas, né? Então, não tem uma solução para esse dilema, né? Por vezes, se poderá causar essa coerção, essa violência, ao priorizar a segurança, né, e não ofertar e não acolher a sua autonomia, como por vezes pode acolher a sua autonomia e colocar essa segurança em xeque, né? Então, por isso que para atender situações de violência doméstica, por meio da prática restaurativa, tem que ter responsabilidade. Para poder atender esses casos, os sujeitos precisam ser treinados
preparados e qualificados para poder ter, né, ofertar uma possibilidade de conquistar, né, na medida do possível, né, honrar tanto a segurança quanto a autonomia das mulheres nesses processos, né, que estão nessas situações. E é por isso que o Theograbilis, e também daí é algo que decorre da pesquisa, né, que eu fui construindo, que algumas questões precisam ser levadas em consideração, né? Então, a confidencialidade nos processos restaurativos é extremamente importante, né? A isenta informação, né, um procedimento que seja gratuito, para que não possa ser corrompido, né, que não possa ser influenciado, né, que tenha o consentimento informado para a participação, né? Então, por exemplo, explicar o que é justiça restaurativa para esses sujeitos, deixar que essa escolha seja deles, né? Fazer uma avaliação de riscos em relação nesse processo também para poder identificar quais que são os eventuais perigos ou circunstâncias, né, que podem causar algum tipo de situação mais dificultosa, né, da participação, o que é previsto na própria resolução, né, o ofensor ele tem que reconhecer os fatos básicos, né, do caso, da situação que foi cometida, né, se ele não reconhece, não pode ser colocado, né, junto para a prática, os facilitadores têm que ser treinados, têm que ser qualificados, o eventual termo de consenso que é pactuado, né, tem que ser sempre no interesse da vítima, né, por isso que é um processo de estrutural, né, que a gente identifica por ser relações de poder, em que tanto as perguntas como a construção, elas têm que ser um processo de reequilíbrio das questões que estão fora até do próprio processo. Então, o interesse da mulher é sempre prioridade no processo restaurativo, né? A segurança dela tem que estar em primeiro lugar, né? Então, não se evitar causar mais prejuízos, considerar que a violência é um assunto público, né? Então, o Estado tem que sim ofertar serviços à disposição e escolha dessas mulheres para que elas possam tomar decisões, para que elas possam ser acolhidas, para que elas possam, né, ter a sua agência, né, ter as suas escolhas respeitadas. A considerar nesses processos que as vítimas sentem, por muitas vezes, envergonhadas, então é preciso ter tempo, o processo ele é artesanal, ele é cuidadoso, né? Então tem que estar preparado para compreender, para acolher, para atender, né? Trabalhando sempre em parceria com a equipe técnica. Quando tem pouquíssimas informações sobre aquela situação, isso só indica que aquilo é só a ponta do iceberg, que tem muita coisa por trás, né, daquela situação. Uma coisa que eu já vi em diversos outros lugares, assim, pessoas que estavam atendendo, né, situações de violência doméstica por meio da justiça restaurativa, é de não ter nem a leitura da Lei Maria da Penha, não ter uma leitura mínima das questões ou da resolução do CNJ completa, né? Ou da diretiva da ONU, ou a diretiva da vítima europeia que fala isso, ou o manual, né, da ONU que recentemente foi traduzido pelo CEDEP, que traz diversas questões importantes, fases, o processo de análise de riscos, com o que a gente tem que fazer. Então, tem que ter essa leitura para tentar garantir, né, e respeitar ao mesmo tempo essa segurança e autonomia das mulheres, né? Se perguntar se você tem treinamento apropriado para atender esse tipo de situação e esse caso, né? Se você tem apoio do sistema do qual você está atuando para que esse processo seja parado a qualquer momento, porque ele é voluntário e é preciso respeitar, independentemente, né, de juiz, de promotor, de vontade do sistema em si, que aquele processo ele caminha a partir das necessidades daquela mulher, né? E se você realmente conhece todas as opções de referência da rede, da comunidade, da onde você está, para articular não só os encaminhamentos, mas também a possibilidade desse movimento realmente, né, mais abrangente da justiça restaurativa de transformação da realidade desses sujeitos. E daí, analisando o Circulando Relacionamentos, que era o objeto mais da minha pesquisa, a gente foi elencando algumas diretrizes que eram necessárias, algumas
alguns objetivos, né? E daí eu trouxe para vocês aqui as características que nós encontramos que são importantes terem para projetos restaurativos em situações de violência doméstica, né? Que ele seja seguro e voluntário, um projeto, ele tem que ser transparente, tem que saber o que é que está se fazendo lá, não que necessariamente tenham observadores, né, ou publicidade dos fatos em si, mas é transparente em relação às práticas, saber quem são os facilitadores, quais que são as suas qualificações, né, como que está sendo essas abordagens, né, tem que ser ofertado indistintamente, né, não ser seletivo, não fazer do perdão e da reconciliação ou da absolvição, né, do sujeito como um objetivo daquele projeto. Tem que ser articulado com a rede, trabalhar em conjunto, tem que ter uma constante qualificação e capacitação desses facilitadores, né? É muito importante também que ele trabalhe como parte de um processo de enfoque de mudanças estruturais, né? Então, que analise as questões relacionadas à dominação de gênero, raça e classe, trabalhando de forma preventiva, junto com as escolas, com as instituições, né? Ter um processo de avaliação, de supervisão e de monitoramento, sempre facilitadores mais experientes atenderem com facilitadores iniciantes, né? Para fazer essas trocas, conversas, avaliações. Não é para fazer julgamentos ou ter questões hierárquicas, mas sim para trabalhar em conjunto e cada vez mais aprimorar, né, os serviços e manter um banco de dados. As estatísticas, justiça restaurativa é muito difícil ser medido por réguas, né, por números, né, os números por vezes não dizem nada, mas manter um banco de dados auxilia muito porque as estatísticas são importantes. Assim que nós conseguimos saber, por exemplo, as análises sobre violência doméstica, né? Os dados são importantes para nós para poder identificar, né, políticas públicas, por exemplo. Né, o que precisa ser melhorado aqui ou acolá. Então, essas questões de manter banco de dados, além de trazer transparência, traz mais confiança naquilo que está sendo feito, né? Mas não é para se medir, não é para se colocar de que, então fez menos ou fez mais, mas manter um banco de dados para ter acesso, né? Para que as pesquisas possam ser feitas, né? E se possa dialogar mais entre a academia, né? E os práticos também. Então, daí tem os projetos do Sejusc, né, que é o Circulando Relacionamentos, que eu comentei com você. Essa parte aqui eu acho que eu já vou passar um pouquinho mais rápido, só para mostrar as fotos. E a Central de Reflexão. O Circulando Relacionamentos daí é um projeto mais amplo, né, que trabalha com essa noção da justiça restaurativa da comunidade, com a vítima, com o ofensor. Então, são as situações concretas encaminhadas e daí, a partir daquilo, vai se identificando quais que são as articulações necessárias. Se é preciso fazer círculo só com a vítima e a sua família, fortalecimento, ou com a equipe dela, né? Ou o ofensor só com a família. Se o encontro entre eles não é adequado, ou eles não têm interesse, então se oferta outras práticas restaurativas, né? Então, são diversas formas que podem ser ofertadas ali no Circulando Relacionamentos. A Central de Reflexão já é um grupo de reflexão específico para homens, baseado daí no Círculo de Construção de Paz, né? São 5 encontros em que eles são encaminhados da audiência de custódia. Então, como alternativa, né, daí ao aprisionamento, eles são encaminhados direto para a central e comparecem em 5 encontros. Ao final, se eles quiserem, pode daí ser encaminhado para o Circulando Relacionamentos também, né, como um processo. Acho que aqui que eu vou passar, aqui tem a fala, e depois eles podem passar, vou só adiantar, né, nessa parte, mas para finalizar, né, antes ali das fotos, mostrar que a jornada que a gente caminha, né, para criar projetos e programas baseados na justiça restaurativa, ela tem que partir desse pressuposto que ela tem que ser uma opção possível, né? Então, ela tem que estar à disposição dos sujeitos, né, deles escolherem participar daquilo, né, e que tenha uma adequada preparação, não só desses sujeitos, mas também dos facilitadores que vão atender isso, que tenha um processo de análise de riscos, né, que tem lá no manual, por exemplo, né, da ONU, que faz os encaminhamentos, as identificações que são necessárias, depois verificar as potencialidades, possibilidades de um encontro ou não, ou outras práticas restaurativas que possam ser ofertadas, desde que com respeito à voluntariedade, à segurança, né, e à escolha das mulheres nesse processo, né. E daí aqui eu trouxe para vocês verem algumas fotos
essa aqui é da Central de Reflexão, né, dos sujeitos que participaram, né, a gente faz com o Círculo de Construção de Paz, que eles participam ali no Sejusc em Ponta Grossa, quando estava no presencial, agora a gente está fazendo no virtual, né? Então essas fotos já são um pouquinho antigas. E aqui os círculos do Circulando Relacionamentos, né? Quando eram as situações de relacionamento, com algumas atividades, né? Os encontros que eram realizados, né? Então, acho que é isso. Peço desculpas, gente, por ter expandido um pouco meu tempo, por ter falado rápido demais, mas eu queria que desse conta de passar tudo para vocês aí. E fico à disposição, agradeço também o convite. Paloma, gratidão, tua fala foi maravilhosa, foi empolgada, ainda teve o tempinho das intercorrências tecnológicas. Nossos ouvintes, vocês gostariam, participantes, né, ouvintes, não é uma boa, vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou tecer algum comentário? A Elaine colocou aqui, Paloma, gratidão por nos passar o seu conhecimento. Eu sou muito entusiasta do uso da justiça restaurativa nos casos de violência doméstica, justamente porque o vínculo familiar, ele não se rompe com a violência. Em determinados casos até ocorre a ruptura das relações, mas você não vai deixar de ter uma vinculação parental com seu pai, porque ele praticou atos de violência contra você. Lembrando que aqui todo mundo sabe e já foi ponderado que ninguém está dizendo que é para sair de braço dado, não é para tirar essa responsabilidade. Então é importante tocar nessa ferida, trazer essas possibilidades, porque são temas que precisam ser trazidos, né? A nossa sociedade, ela tem, como tu bem trouxeste, dependendo da coletividade ou da comunidade, ela pode ter preceitos que a norteiam que são agressivos, né? que trazem já na sua essência, na forma com que ela foi constituída, então, esse olhar de acatar e validar a violência ou as múltiplas violências, né? Então, isso tudo precisa ser analisado, a gente precisa realmente ter a nossa identidade, criar o DNA, né? Não é nem criar, porque ele já está em formação, mas assim, é reconhecer a riqueza do DNA da justiça brasileira, da justiça restaurativa aqui no Brasil, e não só no Brasil, né? Mas aqui a gente está falando do Brasil especificamente. Então é fantástico olhar aquilo que está sendo feito lá fora, é muito bonito ver isso como uma rede, mas não tomar aquilo que vem de fora como um dogma e não perceber a potência, a riqueza da nossa realidade, né? Das nossas cores, dos nossos sabores, dos nossos matizes. Então é muito importante trazer todo esse olhar e realmente perceber, né, as nuances aqui. Professor Fabiano, eu não sei se ele está aqui conosco. Já tem uma pergunta. Oba! Fala, Fabiano. Depois eu leio a pergunta da Joselaine para a gente deixar. O Paulo já está conosco aqui. Tá bom. Excelente fala, Paloma. Muito bom. Desse uma aula para todos nós aqui. Tem muitos que ainda não têm um conhecimento do que é a justiça restaurativa, então é importante ter essas bases teóricas, né, essas diferenças, esses matizes aí que fazem a construção da JR. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu faço quase para todos, porque a gente sabe que a JR precisa trabalhar em rede, e há um entendimento, por vezes equivocado, de que a JR ela fica apenas no judiciário, né? E a nossa percepção é que ela precisa ir para a comunidade. Como que em Ponta Grossa funciona? Vocês têm uma rede organizada? O município, a gente sabe que tem uma legislação, né, que trabalha com o que se denomina de cidade restaurativa, ou uma ideia restaurativa, mas como que funciona o trabalho em rede de vocês no município? Em Ponta Grossa, desde o início, as formações surgiram dentro da instituição, né? E eu falo, eu sou dessa leva, né? O Paulo está aqui, um grande beijo. O Paulo é meu formador, né? Foi meu instrutor do curso de facilitação.
Então, foi tudo dentro do tribunal, né? Foram primeiros os juízes, né? E promotores, aí depois foi os servidores. Quando o Sejusc realmente tomou vida, né? Que foi criado em 2014, os cursos foram feitos antes. Depois que o Sejusc foi criado em Ponta Grossa, foi colocado essa articulação daí do Sejusc com a comunidade pelo setor cidadania, né? Então, o Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Então, ele trouxe a comunidade para dentro desse processo, articulando as atividades não dentro do Sejusc. Por exemplo, tem o projeto Pertencer, tem outros projetos que eles são executados na comunidade. Os líderes comunitários foram capacitados, o Sejusc tem um esquema de rotatividade de capacitação. Então, a cada ano, eles abrem vagas para o curso de formação de facilitadores de forma gratuita para a comunidade em geral. Daí eles abrem o edital, qualquer um pode se inscrever, faz daí o processo lá no Sejusc, e daí ele atua durante um ano como para o estágio, né, atua dentro do Sejusc, mas daí ele tem a formação e ele pode aplicar em qualquer lugar. E daí, a partir dessa formação, eles foram desenvolvendo e criando líderes comunitários, foram capacitados, a Polícia Militar, a Guarda Municipal foi capacitada, os agentes penitenciários, né, a Polícia Penal foi as escolas, inclusive os alunos das escolas. A gente tem a escola restaurativa, que é o Borel, né? Aí foi feita uma formação só para os adolescentes. Aí os adolescentes que fazem os círculos dentro da escola, sejam de conflito entre os adolescentes ou conflito com os professores. E daí as instituições que são parceiras começaram a fazer também essas capacitações e criar projetos, daí cada um foi desenvolvendo na sua área. A legislação ajudou no sentido de articular com a rede a possibilidade de questões orçamentárias, né? Então, por exemplo, no Sejusc, para a central de reflexão, muitos homens às vezes não tinham condições financeiras de chegar até o Sejusc para participar da prática. Então, a gente articulava com a assistência social, eles encaminhavam os passes para esses sujeitos. A gente já tinha, né, daí um esquema que passava a lista, né, dos que iam participar, eles conseguiam já fazer esses encaminhamentos, e daí eles tinham acesso aí às práticas, né, de participar dos programas, né. Eu ainda vejo que, mesmo assim, ainda é muito focado no judiciário, né, então, ainda, querendo ou não, acaba sendo uma articulação, né, em relação a isso. Mas eu não vejo o judiciário impedindo de ser feito em outros locais, né? Então, eu penso que a resolução, ela regulamenta a justiça restaurativa dentro do tribunal, não regulamenta fora. Então, fora poderia ser feito, né, de qualquer forma, se poderia ser uma iniciativa popular, talvez, de criar uma legislação que pudesse, mas acho que nem precisa de legislação para poder regulamentar especificamente esses atendimentos, mas acredito que possa ser também de outros movimentos. Ainda acaba ficando muito na mão do judiciário, sim, essas articulações, mas eu acho que é preciso cada vez mais soltar, né, que em Ponta Grossa acaba ocorrendo, né? Então, muitos projetos não são mais desenvolvidos dentro do Sejusc, são desenvolvidos ou nas instituições, ou na comunidade, ou em outras localidades, né? A própria penitenciária tem um projeto que é lá, dos egressos, né? Tem alguns que são específicos também, que eles que acabam atuando, não vai mais para o Sejusc. O PROA, que é um projeto que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto com o LALUP, que é um projeto de psicopedagógico com as práticas restaurativas. Ele é inteiro feito, desenvolvido, articulado dentro da universidade, não é no Sejusc, né? Então, acaba só trabalhando como um meio de campo, uma articulação, mas tem muito apoio da comunidade, e é por isso que tem uma rotatividade muito grande de facilitadores, porque a formação de facilitadores ajuda muito, né? Então, ele acaba tendo essa abrangência, né, maior. Não sei se respondi a tua pergunta, sabe? Perfeito, para que a gente não tenha mais delongas. Eu vou fazer a pergunta da doutora Josilane. A Josilane trouxe a seguinte pergunta: a doutora acha que a justiça restaurativa é uma nova justiça criminal? E o que necessita para ela ser inserida, ou melhor, a sua eficácia seja reconhecida? Nossa, que difícil! Eu não acho que a justiça restaurativa seja a nova justiça criminal, assim.
E não acho que a justiça extrativa se aplique só à questão de crime, especificamente, também, né? Então, eu vejo ela como uma coisa muito mais ampla. Pode ser que você possa usar ela, né, articulada em questões de crime, mas que eu acho que ela é muito mais que isso, né? E a questão da eficácia eu acho difícil, porque como vai, o que seria um resultado eficaz, né? Então, acho que vai muito então de saber o que se pretende com a justiça extrativa, o que vai entender que é eficaz. Reparar o dano, transformar a sociedade, punir ou não, ou responsabilizar. Então, acho que é uma pergunta muito complexa, viu, Gislaine? Eu acho que não vou ter dever a resposta dessa aí. Perfeito. Sim, são perguntas complexas para problemas complexos, né? Exato. Uhum. A E se gente alguém tiver não, a resposta disso, pode compartilhar comigo por depois. favor, né? A gente não consegue trazer uma resposta, né, para algo tão complexo. Então é fantástico justamente estar nesse espaço podendo pensar, né, formas de buscar recursos para poder Coletivamente, né? transformar Também. exatamente o ponto do coletivo, que eu acho que é para mim é uma das questões essenciais que precisa ser resgatada. Né? Nós temos muita dificuldade como povo brasileiro, por assim dizer, de trabalhar em conjunto, de pensar em conjunto, de criar esse senso de união para caminhar junto em prol de algo maior. Isso precisa ser resgatado, nosso senso de comunidade, que foi se perdendo ao longo do tempo, no meu entendimento. Mas, Paloma, eu super agradeço em nome da instituição, foi fantástico. Eu que Né? agradeço a Em nome de oportunidade. todos nós, em nome do professor Fabiano, que está aqui, mas já estou agradecendo em nome dele também. E muito obrigada, adorei te Foi um ouvir, te prazer, gente. conhecer. Já tinha lido teus textos, né, o livro e tudo, mas não tinha ainda te ouvido. Eu também tenho o teu assinado que a Márcia, minha irmã, pegou, Ai, pegou que um dia que ela fez. legal! A Márcia Graf, ela me entregou. Ai, a Então eu Márcia, já tenho claro! guardado. Meu Deus, agora que eu caí a ficha, a Márcia de Curitiba. Sim, Sim! Meu aham. Deus do céu. Então você que é Tenho já irmã da o teu Márcia. e o do Fabiano. Também já tenho tudo o livro de vocês também. Que coisa boa. Grande Tá bom? beijo, Paloma. Obrigada, Muito gente. Um beijo. obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada.